uma cadeira vazia perto de você. Não tem cadeira vazia. Não tem mais nenhuma cadeira vazia. Não. Alguém tem cadeira vazia aí perto? Tá. Tá bom, então não tem. Então, meus irmãos, a gente vai ter que multiplicar esse culto mais rápido do que a gente imaginava. Bom, vamos lá comigo. Eu queria rapidamente também, antes de entrar na palavra, pode abrir já a tua Bíblia em 2 Reis 4. 2 Reis 4. Mas eu queria falar, eu estou com o pastor Sete aqui, a gente trouxe aqui o livro Um Poder em Movimento, que fala sobre como você pode, através de princípios bíblicos, viver o sobrenatural de uma maneira natural. Conta a trajetória do Dunamis, conta também, mais do que só um relato histórico, é como vai te ativar no sobrenatural. Então eu quero só mencionar isso porque a gente tem algumas cópias ainda sobrando. Nós estávamos aqui ontem à noite também na igreja do pastor Maurício, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, pastor. E eu sei que nós ministramos lá e muitas cópias foram, mas tem algumas lá. Então, assim que terminar o culto, fala para quem está do teu lado, seja generoso, me abençoa com o livro. Amém? Então tá bom. Você está pronto hoje para a palavra? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 4. O título da mensagem hoje é Além de uma vasilha vazia. Além de uma vasilha vazia. Agora, eu acho que você conhece essa história, mas nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu lhe perguntou: como posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Se você puder, sublinha essa resposta. Tua serva não tem nada, vírgula, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. E depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos então poderão viver daquilo que sobrar. Bom, vamos focar aqui no versículo 1. Diz aqui: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Quando você analisa a significância de Elias e Eliseu, nós vemos que Elias, ele é um tipo profético da unção de João Batista. Elias era aquele profeta que carregava uma unção, que preparava o caminho. Ele desbravava novos territórios. Então Elias, ele significa uma unção profética daquilo que João Batista vai fluir. Agora, já Eliseu, ele é um tipo profético da unção do próprio Jesus Cristo. Então Eliseu vem para andar naquilo que seria a porção dobrada daquilo que Elias já tinha aberto. Então, ao olharmos esse texto, faça um exercício de você imaginar uma viúva se aproximando da unção que está em Cristo para justamente pedir socorro. Quantos aqui já estiveram aos pés de Jesus pedindo socorro? Então você consegue se identificar com essa viúva, uma mulher que está desesperada. Agora é interessante que ela fala: o Senhor conhece o meu marido já morreu, a vida do meu marido, o ministério do meu marido já está no passado. Fala comigo, passado. Se você quiser, anota essa palavra, porque eu vou voltar para isso.
O entendimento dessa mulher era que no passado, na minha história, existe um homem. Esse homem é temente a Deus. Não só ele é temente a Deus, mas ele foi parte do teu processo de preparação dos profetas. Elias e Eliseu tinham aquilo que eles chamavam de escola dos profetas. E o marido dessa viúva provavelmente era um dos alunos ou um dos jovens profetas que estavam sendo levantados por Elias, por Eliseu. Ele fazia parte daquele grupo seleto de profetas. Então essa mulher não é qualquer mulher. O que você precisa entender também é que Eliseu é provavelmente o homem mais influente na terra enquanto isso aqui está sendo escrito. Por quê? Porque a pessoa que tem a palavra de Deus sempre será a pessoa de maior influência. Eu não quero saber o quanto que você tem na tua conta bancária, eu não quero saber quantos diplomas você tem pendurado na parede, eu não quero saber quantos contatos sociais você tem, ou quão tradicional é o teu sobrenome na tua cidade. A pessoa que tiver o rema, a palavra de Deus, sempre será a pessoa de maior influência. Eu li um relato de um episódio verídico que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Quem lembra esse dia fatídico? 11 de setembro, o ataque terrorista lá em Nova York. E você sabe que o primeiro avião terrorista atinge a primeira torre gêmea, e depois de alguns momentos, o segundo avião atinge a segunda torre gêmea. Quando o primeiro avião atingiu a primeira torre, você está falando aqui do World Trade Center, que significa o coração do mercado financeiro. Ali estão as decisões sendo tomadas daquilo que significam bilhões e até trilhões de dólares. E de repente, esse episódio que foi relatado verídico, vários começam desesperadamente a tentar correr para ir para algum lugar, achar uma escada, sair de lá, antes que aquele prédio começasse a desmoronar e todos ficassem subterrados. E daí conta-se que em das dezenas de elevadores que existiam lá, entra então vários desses homens poderosos do mercado financeiro, entra também algumas mulheres que trabalhavam naqueles escritórios, entra também então um funcionário que fazia faxina naquele prédio, e eles entram e estão tentando descer para chegar a tempo para escapar do prédio. E o prédio que está aos poucos caindo, desmoronando, esse elevador está tentando descer, e ao tentar descer ele para. Agora imagina, eram mais ou menos 14, 15 pessoas dentro desse elevador, travados, desespero. E naquele momento, a pessoa mais influente naquele elevador não era aquele que era o gestor do maior fundo capital, não era o multibilionário que tomava decisões no mercado financeiro, não era talvez aquele que tinha um MBA da Harvard, era um faxineiro que era temente a Deus. E esse homem que era temente a Deus, ele acalma todo mundo que está berrando em desespero e fala: calma, eu sou um homem de Deus. Foi justamente isso que ele falou. O Senhor está dizendo que nós vamos sair daqui vivos. Ele falou assim: eu sou um homem de oração. Ele começa a orar em línguas, ele começa a transformar aquela atmosfera daquele elevador de desespero em paz, tranquilidade para tomar a decisão certa. Eles conseguem chegar num lugar onde eles forçam a porta a se abrir. Ele com a sua, não é a vassoura, é como se fosse aquele mop, sabe o que eu estou falando? Ele falou que ele forçou junto com os outros homens a porta aberta. Eles estavam entre um andar, conseguiam pegar um vão. Ele começou a puxar cada um por um, tirou eles de lá. Todos naquele elevador conseguiram sair antes da torre desmoronar. A lição que fica é: a pessoa que tem a palavra de Deus sempre vai ser a pessoa mais influente na sala. Glória a Deus, aplauda Jesus por isso. A lição aqui é que Eliseu, aquele homem que tinha a palavra profética, provavelmente era o homem mais influente na terra naquele momento. Então não era qualquer um que chegava perto de Eliseu. Até porque você lembra daqueles meninos que caçoaram de Eliseu, e a ursa veio e pegou. Você lembra desses relatos?
Imagina, você entende que se você mexe com esse aqui, você pode fazer bullying com qualquer um. Vai fazer bullying com aquele profeta para você ver. Aparece um urso aí para te pegar. Isso leva o temor de Deus às pessoas, sim ou não? Então, essa mulher ela não está simplesmente andando pela rua e depois ela vê Eliseu na fila da padaria. Ô Eliseu, você lembra de mim? Eu sou a viúva do fulano. Não é esse tipo de interação. É um outro tipo de interação onde ela tem a consciência. Esse é um homem poderoso, ele é extremamente influente, existe temor de Deus quando as pessoas chegam perto dele. Não é qualquer um que se achega desse jeito, mas ao mesmo tempo o texto nos traz um relato de uma mulher desesperada e extremamente intencional na sua abordagem. Minha pergunta é: quantos de nós estamos sendo intencionais na abordagem para clamar a Deus: Deus, eu preciso de uma intervenção? E a minha pergunta fica: de onde é que sai essa intencionalidade nessa viúva? Se você for perceber, duas coisas na fala dela. Ela fala: o meu marido morreu. Fala comigo, passado. E agora ela fala: existem credores querendo levar os meus filhos. Fala comigo, futuro. Sabe, quando você tem consciência clara da tua linha de tempo, quando você tem consciência clara de onde você está e discerne, que nem os filhos de Issacar, o tempo aonde você se encontra, o discernimento dos tempos vai trazer em você uma urgência para discernir o Kairos de Deus na tua vida. Ela entendeu: isso aqui é o meu Kairos. Por que ela dá um passo ousado quando muitos não ousariam chegar perto do profeta? Esse profeta é influente, poderoso. Ela fala assim: porque eu tenho consciência do meu passado. O que ela tinha consciência do passado? Eu tinha um homem que morava comigo, que era um homem de Deus. Esse homem fez muitos sacrifícios no passado. Esse homem jejuou muito no passado. Esse homem falou para mim lá atrás o que Deus faria na nossa família. Eu lembro das épocas em que aquele homem buscava Deus. Faz sentido? Aquele homem, ele estava vivo e pulsando por conta de uma esperança. Ela tinha consciência do passado. E ao mesmo tempo que ela olha o esforço, o sacrifício, o preço que foi pago daquilo que está no passado, ela olha também o risco e a possibilidade de aquilo não ser vivido no futuro. Então olha para os filhos. Ela fala assim: meu marido lá atrás profetizava sobre os meus filhos lá na frente. O meu marido no passado se sacrificou por um futuro melhor para os meus filhos um dia no futuro. Faz sentido? Quando você tem consciência do momento em que você está vivendo hoje, eu quero falar especialmente para você que está aí entre seus 20 e 40 anos de idade. Não só para você, mas especialmente para você nesse momento. Nós precisamos reconhecer aquilo que foi semeado e plantado e sacrificado no passado da igreja brasileira. E daí, em um determinado momento que você começa a se tornar pai ou começa a investir na futura geração, você começa a perguntar: que tipo de evangelho eu vou deixar para o futuro? Tem certas coisas que você não faria se você não tivesse a urgência de não desperdiçar o sacrifício passado e não pagar para ver se vai ter exatamente um futuro. Quando você começa a permitir com que a tua linha de tempo traga sobriedade, você vai ser intencional. Faz sentido? Você não vai passar por esse tempo aqui na terra, tipo, vamos ver o que vai dar. Bom, se Deus quiser, eles levam meus filhos. Se Deus não quiser, Deus vai fazer chover dinheiro aqui do céu e vai pagar aqui as minhas dívidas, e daí os meus filhos vão estar de boa. Não, ela não tinha essa atitude fatalista. Ela não tinha uma atitude do o que será, será. Ela tinha uma atitude de intencionalidade, porque estava sendo fomentada, porque ela tinha uma clareza da sua linha de tempo. Você precisa conhecer a tua história. Você precisa conhecer as palavras proféticas que apontam para o teu futuro. Você tem que começar a entender que você é fruto de orações, talvez da tua mãe, da tua avó. Você é fruto de oração, daquilo que talvez teu pastor antigo lá atrás já plantou. E agora você está plantado nessa igreja para um tempo como este. Faz sentido?
Quando você tem uma clareza do passado e do futuro, você é intencional. E quando ela começa a se tornar intencional, ela se joga aos pés do profeta. Ela fala assim: olha, essa é minha intencionalidade. Minha intencionalidade é porque eu estou lutando pelo legado do meu marido, eu estou lutando pelo futuro dos meus filhos. Quantos estão dispostos a não simplesmente viver pelo momento? Sabe, uma coisa que eu sinto falta, eu estava conversando com meu pai espiritual, estava aqui semana passada no Brasil. Ele é do país de Gana e mora nos Estados Unidos, e ele passou uma semana com a gente, e ele começou a contar uns relatos de como grandes homens de Deus tiveram impacto com ele enquanto ele era um adolescente na África, no país de Gana. Eu falava: me conta. Ele falou assim: deixa eu te contar minhas interações com homens que nem T.L. Osborne, Shambok, e talvez alguns nem sabem quem são essas pessoas, mas ele começou a contar para mim aquilo que esses homens falavam para ele. Eu falei assim: uau! E daí o Senhor começou a pôr, sabe, um senso de urgência. Se esses homens depositaram algo nele, se esse homem que está na tua frente depositou algo em você, o que é que você vai fazer, Theo? O que é que você vai fazer? Você vai se contentar só ser um evangélico? Você vai se contentar só ir para a igreja no domingo? Faz sentido. Você pode pensar: Theo, mas a minha mãe não era crente, meu pai não é crente, meus avós não eram crentes. Deixa eu te dizer uma coisa: você tem uma paternidade espiritual. Você tem uma genética espiritual. Se você não tem uma genética de fé na tua linha biológica, você tem sim uma herança espiritual na tua genética espiritual. E na tua genética espiritual, alguém pregou o evangelho para você, não é verdade? Agora a pergunta é: quem que pregou a pessoa que pregou o evangelho para você? E quem pregou para a pessoa que pregou para a pessoa do que pregou o evangelho para você? E quem pregou para a pessoa que pregou para a pessoa que pregou para a pessoa? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Você tem uma linha espiritual que te traça. E se você for pegar a tua linha espiritual, assim que nem eu fiz já um dia, aquele tubinho que você cospe, sabe o que eu estou falando? Para descobrir qual que é a minha genética, os meus ancestrais. Se você pudesse fazer isso da tua genética espiritual, você iria traçar a tua linha hereditária espiritual lá para o cenáculo de Atos 2. Lá para os apóstolos de Atos. E a pergunta é: se você carrega o sangue dos mártires, o choro da igreja perseguida, se você carrega o suor, as lágrimas da igreja do primeiro século, algo latente como essa mulher carregou o passado dela do marido. E a pergunta é: que tipo de igreja que a gente quer deixar para os nossos filhos? Você começa então a entrar num lugar de intencionalidade. E na intencionalidade você fala: Deus me dá olhos para ver, Deus me dá ouvidos para ouvir, Deus me ajuda a ter a sensibilidade para discernir o que o Espírito está fazendo. Essa é a unção dos filhos de Issacar. Deus está levantando uma geração dos filhos de Issacar. Sabe, onde você não simplesmente fica reagindo, chega da igreja e fica simplesmente reagindo. Um noticiário aparece, a gente vai reagir àquilo. Uma tendência aparece, nós vamos reagir àquilo. Agora eles estão falando isso na academia, então a gente vai reagir àquilo. Não. Quem são os profetas, as mulheres profetisas que estão no lugar secreto escutando? É isso que Deus está fazendo para a minha geração. Eu vou me posicionar para isso agora na minha geração. Faz sentido? Eu falava lá para São Paulo, lá para Zion, eu falei isso alguns meses atrás, no início do ano, na verdade. Eu falei: olha, não tem problema se você está pegando o noticiário em lugares, canais conservadores. Eu sou um conservador também, mas deixa eu te dizer uma coisa: não se reduza apenas a ser um papagaio de Jovem Pan. Não se reduza a ser um papagaio de Gazeta do Povo. Você pode até ler essas coisas, escutar essas coisas, mas deixa eu te dizer uma coisa: você tem o Espírito Santo dentro de você. Tem muitos cientistas políticos que podem acreditar em 80% que você acredita, mas eles talvez não tenham o Espírito Santo que você tem. Nós temos que elevar o nosso padrão como igreja evangélica e não simplesmente ser reacionários. Aqui essa mulher, ela discerniu, ou é agora ou não é nunca. Ou eu entro nessa janela do Kairos de Deus, ou daqui a pouco no Cronos eu vou ver tudo aquilo que foi gerado no Espírito sendo levado para fora e roubado da minha família. Tem tantas promessas e profecias sobre o Brasil. Cadê a urgência de falar: Deus, se não for agora, quando? Se não for, eu
alguém, se não for nesse momento, Pai, usa a minha geração para a tua glória, usa a minha igreja para a tua glória, usa o meu círculo aqui para a tua glória, usa a minha profissão para a tua glória, usa as minhas habilidades para a tua glória, o meu talento para a tua glória, Pai, mas o que eu não quero simplesmente é ter uma atitude fatalista evangélica, vamos para a igreja, vamos ver o que vai acontecer. Não, essa mulher ela não pagou para ver, ela enxergou uma janela e ela foi intencional, e o profeta reconhece isso. Porque pessoas espirituais vão reconhecer movimentos espirituais. Esse homem, o homem espiritual, ele reconhece o movimento espiritual que ela faz. Ela não faz um simples, mero apelo emocional. Ela estava embasada de princípios espirituais no apelo dela. E para isso ele responde, eu vou te ajudar. Versículo 2. Como que eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Eu vou dizer uma coisa, Deus nunca vai materializar do nada a sua resposta. Diga-me o que você tem em casa. Você tem alguma coisa? Ele não vai simplesmente fazer chover o dinheiro, para cair na conta do credor dela. Não, ele fala, o que você tem na tua casa? Deus, eu quero que o Senhor venha salvar a minha nação. Pai, eu peço que o Senhor salve a minha cidade. Pai, eu peço que o Senhor me use para a tua glória. Pai, eu quero fazer a diferença. A pergunta é, o que você tem nas suas mãos? O que você tem na tua casa? Você tem alguma coisa? Deus precisa de um ponto de contato físico para que o espiritual dele venha fluir na terra. Então ele pergunta, o que você tem em casa? Se ela falasse, eu tenho um brownie, vai ser nesse brownie. Eu tenho um pão com manteiga, vai ser com pão com manteiga. O que você tem na tua casa? Eu tenho uma pedrinha preciosa, vai ser com essa pedrinha preciosa. Não foi assim com a lancheira do garoto? 5 pães, 2 peixinhos, o que você tem? Você acha que Deus pergunta, mas se não tivesse 5, tinha que ter 6? Não, para Deus eu preciso de alguma coisa que você me dá para eu poder trabalhar. Então, para com essa coisa, Deus, faz alguma coisa. O que você tem? Porque o sobrenatural de Deus só vai acontecer quando você chegar no fim de tudo que é natural para você fazer. Você fez tudo que está no natural, agora você tem direito para experimentar o sobrenatural. Você estuda tudo que você tinha que estudar, agora você pede, Deus, me ajuda nessa prova. Faz sentido? Você vai lá e pega teu passaporte, e daí agora você fala, Deus, agora eu estou pronto, me envia para as nações, abre as portas. Agora, ele não vai te levar para a Polícia Federal. Vem cá, filhinho, vem cá, vem. Dá um passaporte para ele. Você pega o teu passaporte. Faz sentido o que eu estou falando? Você vai para a entrevista de trabalho e prepara direito o teu currículo, e prepara direito para fazer a entrevista, e na entrevista ele vai fazer o sobrenatural, mas ele não vai te arrancar da tua cama, botar roupa bonita em você, escovar teus dentes para te levar para a entrevista. Faz sentido o que eu estou falando? O que é que você tem na tua casa? E a resposta da viúva é, número 1, ela diz, tua serva não tem nada, vírgula, além de uma vasilha de azeite. Então o que significa isso? É que ela começa já numa ótica da realidade dela. Ela pisa para dentro de uma esfera profética diante do profeta, ela diz, eu não tenho nada. E algo acontece, ela fala, além de uma vasilha de azeite. Você já percebeu que tem certos lugares, certas atmosferas proféticas, que você começa a experimentar uma mexida no teu coração, um reavivar nos seus sonhos, um alimentar da tua fé que antes estava totalmente desesperançosa. Você começa a perceber que, cara, alguma coisa é catalítico. Por quê? A atmosfera profética é catalítica. É por isso que eu falo para as pessoas, você não pode deixar e negligenciar o congregar dos santos. É isso que nós estamos fazendo aqui, porque tem algo que acontece nessas atmosferas para despertar as palavras de Deus no teu coração. Mas eu posso estar recebendo a mesma palavra pelo YouTube. É verdade, nós transmitimos os nossos cultos também lá em São Paulo. Você pode ficar na tua casa. Só que eu pergunto, será que na tua casa vai ter a mesma atmosfera profética que você vai ter aqui? Porque tem certas atmosferas que você pisa e algo começa a acontecer dentro de você. Quem já experimentou nisso? É no momento de louvor, de adoração, que você começa a entrar com um fardo, e de repente você começa só de entrar, você começa a chorar, você fala assim, mas a tua cabeça está falando assim, mas o que você está fazendo? Você está chorando por quê? Alguém já experimentou isso ou não?
Só que parece que o negócio vai lavando, vai lavando, vai lavando. Parece que aquilo que era uma situação completamente desesperadora, você começa a enxergar uma luzinha no final do túnel. Você fala, quem sabe? Mas quem sabe? Será? Talvez? Quem sabe Deus pode agir ao nosso favor? Faz sentido? Ela pisa para dentro de uma atmosfera profética. O profeta Eliseu, ele carregava uma jurisdição profética no seu raio de ação, e ela entra naquele raio de ação, e quando ela entra naquele raio de ação, ela já tem um discurso ensaiado. Eu não tenho nada, me ajuda. E algo começa a acontecer, além de uma vasilha de azeite. Sabe, por isso que é precioso quando você encontra lugares que nem aqui, existem uma atmosfera profética. Gera também na tua casa uma atmosfera profética. Gera no teu cantinho de oração uma atmosfera profética, onde você começa a orar por adoração. Sabe, eu falo para as pessoas, seja um gestor da atmosfera espiritual. Não é verdade? Eu lembro uma vez que na casa da minha tia, eu estava lá na casa da minha tia, essa tia não está nem mais não está viva, está com Jesus. Mas, às vezes eu ia, quando eu era pequeno, na casa da minha tia, ela deixava alguns, agora eu vou denunciar a minha idade. Alguns lembram de um programa chamado Aqui Agora? Alguém lembra desse programa? Era só crime macabro. E tinha um repórter chamado Gil Gomes. Quem lembra desse cara? Aqui nesse parque, a garota andava como ela sempre andava, e um crime macabro. Você lembra desse? Cara, às vezes eu estou na sala e só de estar escutando a voz do Gil Gomes, aqueles programas lá que se você espreme a televisão, vaza sangue. Tanto crime. Ninguém falou nada ninguém cometeu pecado, mas só aquela atmosfera de ficar escutando aquele negócio, você começa a falar aquele negócio, você começa a ficar com medo. Eu lembro que uma época que a minha tia tinha medo de sair da rua. Eu falei, tia, mas a senhora só escuta isso, só assiste isso. Faz sentido. Quando você faz gestão de atmosfera, põe adoração. Ah, mas não estou conseguindo ter tempo para eu realmente adorar. Tem que cozinhar, põe adoração, deixa tocando adoração. Ah, mas eu tenho que ficar aqui ainda, eu estou tão ocupado. Está na esteira, fica na esteira, assiste uma mensagem, fica orando em línguas. Atmosfera profética, você vai começar a fazer gestão da tua atmosfera. Às vezes você deixa umas coisas ligadas lá e você não sabe por que o ar está pesado. Porque você tem que fazer gestão da atmosfera profética. Esse homem, ele carregava uma unção, ela entra para dentro daquele raio de atuação, bum, aquilo que parecia que não era nada, ela começa a enxergar uma possibilidade, além de uma vasilha de azeite. Então ele diz, vai, peça emprestado todas as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitos. Ele já entendeu, ele falou assim, tá bom, agora você entrou na unção, agora eu te dar a direção do que você tem que fazer, o milagre vai acontecer. Além de uma vasilha de azeite, fala comigo, Senhor Deus, eu tenho, além de uma vasilha de azeite, um coração disposto. Você está disposto hoje? Então, para você começar a enxergar aquilo que aquela mulher viu, primeiro ponto, você precisa entender que a tua fé, muitas vezes vai nascer na necessidade. A tua fé vai nascer na necessidade. Por isso, quando você entende isso, você vai ter uma ótica diferente quanto às tribulações e provas que nós passamos. Porque a maioria das vezes a nossa fé nasce no perigo. Maioria das vezes a nossa fé, ela nasce num lugar de necessidade, e é por isso que Deus ama os lugares difíceis. Sabe que Deus ama os lugares difíceis? É porque é lá que brota a fé. E Hebreus 11:6 já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque no lugar difícil você volta a Deus. E no lugar difícil é o pai vendo o filho se voltar a ele falando, papai. Infelizmente, nós seres humanos, nos lugares fáceis, nós não nos voltamos ao nosso pai. Mas quando a gente entra num lugar desesperador, aquilo se torna a nossa maior bênção, não a curto prazo, porque a curto prazo, vamos ser sinceros, dói. Mas a longo prazo, as situações de tribulação, de prova, situações difíceis, a longo prazo, por isso você tem que perseverar. Quando você persevera a longo prazo, você vê, valeu a pena. Quem pode dizer que você já passou por uma situação assim?
Quando você fala assim, olha, a curto prazo foi difícil, no momento era horrível, mas eu perseverei, e a longo prazo eu falei, se não fosse por aquela situação de adversidade, eu não teria essa intimidade que eu tenho hoje com o Senhor, eu não teria essa família que eu tenho hoje com o Senhor, eu não teria essa clareza de propósito que eu tenho hoje com o Senhor, eu não teria enxergado aquilo que eu enxergo como a verdade da minha vida, porque eu estava tão distraído com coisas que pareciam importantes, mas não eram importantes. Faz sentido? Porque a nossa fé, ela nasce no lugar de adversidade. Eu fico pensando lá para Êxodo. Você lembra a história do povo de Israel? O povo de Israel, que eu queria que você imaginasse isso, o coração de Deus com o povo de Israel. Gênesis 12, o Senhor chama Abraão. Ele diz assim, na época, Abraão, ele diz assim, ó, sai da casa da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te enviar, que eu vou te mostrar onde que é, e você vai ser o pai de uma multidão. Quem lembra desse texto de Gênesis 12? Ele traz ali ele faz uma oferta a Abraão. Vamos fechar uma aliança, vamos fazer uma aliança, a aliança abrâmica. Ele diz, eu vou te dar uma posteridade, eu vou te dar uma terra física, geográfica, e número 3, eu vou te fazer uma bênção para as nações. É isso que ele falou para Abraão. A aliança abrâmica se resume nesses 3 pontos. E Abraão falou assim, eu digo sim e amém para isso. E ele foi. Então começa, você conhece a história, Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó, depois vem as 12 tribos, e depois você lembra de José? E daí José então foi lançado como escravo para o Egito, ele prospera no Egito, e daqui a pouco ele traz mais de 70 para dentro do Egito. O que o texto nos diz? Que os 70 multiplicaram, e agora eles são 3 milhões. E Deus está olhando a nação que ele escolheu, escrava do Egito. Como que seria o coração de Deus naquele momento? Estaria o coração de Deus? O coração de Deus é, eu quero que vocês vivam aquilo que eu planejei para você viver, mas como é que eu te tiro do Egito? Deus usou na sua soberania e permitiu o faraó falar, não vou mais dar para vocês os materiais que precisam fazer tijolo, vocês vão fazer a mesma quantia sem aquilo. O que ele está querendo fazer aqui? Ele está oprimindo o povo escravo já. Ele está começando a apertar mais a situação. Agora o negócio está desesperador. E agora o povo começa a fazer o quê? Deus! Nos livra! Você acha que o fato de Faraó ter oprimido o povo de Israel dentro do Egito não estava dentro da soberania de Deus? Lógico que estava. O Senhor começou a usar uma situação de necessidade. O Senhor começou a permitir uma situação desesperadora para fazer com que houvesse um clamor. Porque o clamor a Deus nada mais é do que uma permissão terrena para uma invasão celestial. Glória a Deus. Anota o que eu estou te falando. A tua vida de oração nada mais é do que quando você ora, você fala assim, Deus, em nome de Jesus, eu permito com que o poder ilimitado que o Senhor tem, que está limitado à minha vida de oração, entre nessa situação para causar então uma transformação. É por isso que você ora. É por isso que você não está simplesmente falando, ora para quê? Deus sabe tudo que eu preciso mesmo, vou ficar orando. Não, você entendeu o poder da oração, porque oração é uma moção legal no mundo espiritual. Oração é um artifício legal no mundo espiritual. Quando você ora, você não ora no teu nome, você não ora em nome de Jesus. Isso é linguagem legal. Faz sentido o que eu estou falando? Então quando você ora, você fala assim, Deus, em nome de Jesus, traz paz nessa situação de conflito. O que você está dizendo? Eu te dou permissão, porque aí no céu existe paz ilimitada, aqui eu tenho escassez de paz, em nome de Jesus, eu te dou agora autorização, entra nessa situação com a tua paz ilimitada. O povo de Israel clamou, por favor, traz libertação. No céu existe liberdade, não tem liberdade aqui. Então o preço de Deus escuta o clamor, e a fé do povo de Israel nasce a partir da necessidade. Se não fosse a necessidade que é fruto da opressão, talvez não haveria um clamor. Se não houvesse um clamor, talvez não haveria uma intervenção. Se não houvesse uma intervenção, talvez não haveria um Moisés. Se não houvesse um Moisés, não haveria um êxodo. Se não houvesse um êxodo, não haveria Canaã. Eles chegam a Canaã, onde eles têm posteridade, terra física e bênção para as nações. Faz sentido? Talvez a tua situação hoje de necessidade é justamente o berço da tua fé. Davi também, você começa a pegar
Os salmos de Davi, os salmos mais profundos, mais, sabe, que carregam a essência, são os salmos das perseguições de Saul, porque as situações mais desesperadoras podem se tornar sua maior bênção se você se lançar aos pés do Senhor. E essa viúva se lançou aos pés, ela se lançou aos pés da unção de Deus. Ela disse: homem de Deus, eu não tenho para onde correr, faça alguma coisa. Ele falou: eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. O que você tem para fazer? Ela diz: eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. E quando ele escuta que ela não tem nada além de uma vasilha, ele fala: a gente consegue trabalhar. Por que a gente consegue trabalhar? Se você estiver anotando, anote isso aqui. Porque a matemática de Deus, ela é diferente da nossa matemática. A matemática de Deus é diferente da nossa matemática. O que para você é nada, para Deus pode ser algo incrível. O que para você é algo incrível, para Deus pode ser nada. Você já percebeu quantas vezes a gente subvaloriza algo que tem valor no céu? E quando tantas vezes a gente valoriza algo que não tem valor no céu? É por isso que eu amo quando a palavra diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, porque ele está começando já a entender, tentando nos ensinar a olhar. Não faça a tua conta de uma maneira empírica, lógica, não vai dar certo. Você vai começar a ficar maluco, porque as coisas espirituais não vão seguir necessariamente essa ordem, porque a minha matemática não é a tua matemática. Quantos lembram da parábola dos talentos? Levanta a mão, você lembra da parábola dos talentos? Mateus 25, parábola dos talentos. Uma coisa que eu amo nessa parábola é uma frase que tantas vezes eu já tinha lido e passou despercebido, e uns tempos atrás eu e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração uma simples frase. Você lembra que era um senhor, 3 servos? Você lembra disso? Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento. O que recebeu 5 talentos multiplicou para mais 5, agora tem 10. Aquele que tinha recebido 2 multiplicou para mais 2, agora tem 4. E o que tinha 1 enterrou no chão e não fez nada com aquilo. Você lembra disso? Daí chega então o Senhor para prestação de contas. Ele fala: traga aqui os meus funcionários. Eles vão então, ele fala assim: você, meu servo, que recebeu 5 talentos, o que você fez com os 5 talentos que eu te dei? Daí ele responde: mestre, eu granjei os 5 talentos. Mestre, eu investi, eu trabalhei, eu administrei, eu fui astuto com 5 talentos. Daí ele fala assim: servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. O que era o pouco? O pouco são 5, sobre o muito 10. Agora você vai ter 10, já que você multiplicou, você vai ter 10, muito. Daí eles chegaram naquele que tem 2. Daí ele fala: o que você fez? Bom, você me deu 2, eu te trouxe mais 2, eu dobrei o investimento. Uau! Ele fala: servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Qual que é o muito dele? Qual? Daí o Senhor começou a falar comigo. Perceba que para um, muito é 4, para outro, pouco é 5. E se você começar a abordar e falar: não, 5 é mais do que 4, não é possível, você vai ficar maluco da cabeça. Porque a tua matemática não é a matemática de Deus. Porque aquilo que Deus pode considerar muito, na tua cabeça pode ser pouco. E aquilo que você considera muito, para Deus não é nada. Aquela grande adversidade que você tem, Deus fala assim: isso aqui não é nada para ti. Essa grande conquista que você teve lá, Deus fala assim: eu vou te mostrar a tua pequenez. Faz sentido o que eu estou falando? Porque a nossa matemática não é a matemática de Deus. Então ela chega diante dele com nada, e Deus fala: aí eu amo os seus nada. Se estiver anotando, anota isso aí, porque aquilo que talvez você considere nada, Deus considera algo. Eu não sei o que você tem na tua mão, você fala assim: não é nada. Deus está falando: isso aqui é algo. E Deus ama trabalhar com os nadas. Deus ama trabalhar com aquilo que você tem na tua mão. Porque quando você começa a olhar aquilo que você tem, considera aquilo nada, te põe no lugar de dependência a Deus. E por isso que ele fala: a melhor pessoa para eu usar é uma pessoa dependente. Você é dependente nele.
Senhor está procurando corações disponíveis, corações dispostos, corações dependentes. Porque quando você está num lugar de disponibilidade, quando você está num lugar onde você está completamente dependente, Ele fala: eu consigo trabalhar com isso, você está me dando entrada. Por isso que se tua visão é uma visão onde os teus recursos conseguem cumprir, os teus contatos conseguem cumprir, o teu talento consegue cumprir, o teu conhecimento consegue cumprir, é justamente a tua visão. Não é a visão de Deus, porque a visão que Deus te traz vai contemplar um vácuo que só Ele pode preencher. Alguém ao teu lado, aumenta a tua visão, para o Espírito Santo caber a Ele. Faz sentido? Às vezes a tua visão é tão realista que não tem nem espaço para Ele entrar. Ele fala: abre um pouquinho de espaço aqui para eu entrar aqui, ficar junto com você aqui. Só que você faz tudo tão certinho, tão justinho. Não, a gente não pode dar esse passo de fé porque a gente não tem isso na conta. Não, a gente não pode dar esse passo de fé porque eu não consigo trabalhar desse jeito. Eu não consigo. Deixa eu te falar uma coisa: quando você tem a visão de Deus, sempre contempla um vácuo que o Espírito Santo preencher, porque Ele quer entrar em parceria com você. A visão é dele, não é tua. Agora você fala assim: eu consigo dar conta da visão. Ele fala: justamente, é a tua visão, faz o que você quiser, é a tua visão. Eu não quero trabalhar sozinho. Eu quero sempre ter o meu sócio majoritário, o Espírito Santo, trabalhando comigo. Por isso eu tenho que dar espaço para ele entrar nessa parceria. Faz sentido? Aquilo que eu posso considerar nada, Ele considera algo, diz a palavra. Agora eu amo isso porque o Senhor ama trabalhar com os nossos nadas. E eu escutei uma frase: se você orar intensamente, como na época que você não tinha nada, Deus vai continuar te usando para fazer algo. Lembra quando você não tinha nada? Lembra quando não existia Irmãos? Lembra quando você não tinha ministério? Lembra quando você não liderava nada? Lembra quando você não tinha o conhecimento que você tem hoje do que é a vida cristã? Lembra quando você simplesmente estava no primeiro amor, apaixonado, resgatado, perdoado, Deus tinha acabado de te tirar da lama, e você intensamente falou: Deus, faz alguma coisa comigo. Agora você está chique, né? É que nem uma luz, ar-condicionado, bonito, domingo de manhã, todo mundo cheiroso. E a pergunta é: você carrega a mesma intensidade que você carregava antes? Porque se você continuamente ora, quando você não tinha nada, Deus continuará